Vamos lá. Sem dúvida, né? O pastor colocou aqui pra gente acerca da teologia liberal. Sem dúvida, é um dos grandes problemas que a igreja está tendo que lidar na atualidade. Mas eu posso pontuar outros, muitos outros, né? Na época de Cristo, existia o problema dos judaizantes, aqueles que queriam tornar o cristianismo, né, que depois recebe esse nome, aqueles que queriam transformar os seguidores de Cristo em praticamente numa nova concepção do judaísmo. Então, na época dos apóstolos, eles tiveram grandes problemas, grandes conflitos, até entre eles, por conta das questões do judaísmo. E nós temos lá em Atos dos Apóstolos o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, onde Paulo e Pedro estavam tendo problemas de relacionamento exatamente por isso. Porque na concepção de Pedro, o cristianismo seria uma nova forma de ver o judaísmo. Quando na verdade Paulo falou, não, nós não vamos por esse caminho, o caminho é esse, é o caminho da graça, é o caminho onde nós vamos seguir Cristo, e não precisa ser do judaísmo para você ser cristão, para você agradar a Cristo. Esse problema que aconteceu na igreja primitiva, e depois Paulo teve que lidar com isso nas igrejas também, conforme ele foi abrindo essas igrejas e iniciando os trabalhos missionários, é um problema que até hoje acontece. Nós temos, pelo menos no Brasil, essa realidade muito dura, onde igrejas evangélicas elas têm se tornado praticamente uma nova versão do judaísmo, onde a imagem do líder ele é colocado como um sacerdote, onde o líder ele recebe os mesmos atributos que o sacerdote do Antigo Testamento recebia, onde o templo, o lugar físico, recebe a mesma notoriedade que o templo de Jerusalém recebia lá atrás, onde a oferta, onde o dízimo, o sacrifício que era colocado no altar naquela época do Antigo Testamento, recebe os mesmos atributos na nossa atualidade. Meu ponto de vista, isso é um problema muito sério, porque isso é um retrocesso. Se nós realizarmos uma leitura bem simples, não precisa ser uma leitura cheia de teologia, uma leitura simples da carta, da epístola aos Hebreus, nós vamos perceber que toda a construção do judaísmo que acontecia no Antigo Testamento eram sombras da manifestação de Cristo. O templo, o sacerdote, tudo isso eram sombras. E que em Cristo se manifestou a plenitude de Deus. Então, essa forma de enxergar o cristianismo como um novo judaísmo, fazer da igreja como era no judaísmo, né, isso para mim é um retrocesso. E no Brasil nós temos isso, esse problema do judaísmo dentro das igrejas. Isso para mim é um problema muito sério. Nós poderíamos colocar outros problemas, como também a hipergraça, que se nós temos esse retrocesso, onde a lei, onde os textos da lei se tornam mais fortes nessas igrejas, nós também temos um contraponto, que é a hipergraça, onde caminha muito pelo sentido da teologia liberal, onde o pecado praticamente ele não existe, ele não é falado, as pregações são antropocêntricas, elas não são mais cristocêntricas, não se fala da realidade de céu, de inferno ou de juízo, se fala muito mais da satisfação aqui na terra. Então são esses problemas, né, que se nós pararmos para pensar, eles estão entrelaçados. Está então a opinião do pastor Luciano Scala, Cristianismo Novo